Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que, olha, todo mundo acha que conhece: segurança no trabalho. Pois é. Mas a gente não vai falar só de capacete e bota de segurança, não. A ideia é ir mais fundo. Na base de tudo. Exatamente, na fundação. Em como as empresas identificam e avaliam os riscos antes. Bem, antes que eles virem um problema sério. Para isso, a gente se baseou nos materiais bem práticos, focados em como aplicar a norma regulamentadora, a NR1, no dia a dia. A nossa missão aqui é desvendar esse processo, sabe? Entender como a segurança sai do papel e vira uma prática real, eficaz. E que funciona, né? Sim. Ok, vamos desvendar isso. Porque a lógica é simples, né? Se um risco não é identificado, ele não é controlado. E o que não é controlado, uma hora dá problema. É fato. E o primeiro ponto que os materiais batem muito na tecla é que essa identificação de riscos, ela não é uma tarefa de escritório. De jeito nenhum. É algo que se faz lá no chão de fábrica, na obra, no campo. O risco se identifica observando o trabalho como ele é feito de verdade. Isso. Não como está escrito no manual. E o que significa essa observação na prática? Não é só ficar olhando, né? Não, não é. É uma observação ativa. É procurar por sinais bem específicos que as fontes até mencionam. Que tipo de sinais? Olha, coisas como posturas inadequadas que se repetem o tempo todo, sabe? Ou improvisos constantes. Aquele famoso jeitinho. O jeitinho é um grande sinal de alerta, imagino. Um sinal enorme. Mostra que o processo tem uma falha. Outras coisas, pressa excessiva, máquina sem a proteção correta, ou até um ambiente meio desorganizado. É um prato cheio para acidentes. Certo, e é aqui que fica bem interessante, porque o ponto mais crucial que o material destaca para essa identificação não é nem o que o técnico vê, Não mesmo. É o que ele ouve. é ouvir o trabalhador, a pessoa que executa a tarefa todo santo dia. Exatamente. A experiência de quem está ali, na linha de frente, é uma fonte de dados que, olha, nenhum gestor ou técnico consegue só com observação. Faz todo sentido. Essa pessoa sabe os atalhos, os perigos que não estão no papel. Valorizar essa perspectiva, essa é a chave para uma identificação de riscos que reflete a realidade. Ok, então, depois que a gente identifica esses riscos todos, ouvindo, observando, o que se faz com essa informação toda, para não se perder? Aí a gente entra no que uma das fontes chama de o coração do programa de gerenciamento, O coração. o inventário de riscos. É para lá que tudo isso vai. É um documento que organiza tudo. E o que precisa ter nesse inventário para ele ser de fato útil? Então, um inventário eficiente precisa detalhar algumas coisas. Primeiro, a identificação do perigo, claro. Depois, qual é a fonte daquele risco. Tipo, é uma máquina, um produto químico? Isso, uma máquina, uma substância, um método de trabalho. Também precisa dizer quem são os trabalhadores expostos, quais as possíveis consequências, as lesões, E o mais importante, imagino. e, fundamental, as medidas de controle que já existem. Se é que existem. Entendi. Mas os materiais fazem um alerta bem importante sobre isso. O inventário não pode ser um documento estático, né? Não há Ele deve. fica na gaveta. Esse é o erro clássico. É o maior perigo. Comprar um modelo pronto ou copiar de outra empresa e esquecer lá. E por que isso é tão perigoso? O que é fascinante aqui é a consequência disso. Um inventário desatualizado gera uma falsa sensação de segurança. Ah! E isso é mais perigoso do que não ter segurança nenhuma, porque as pessoas baixam a guarda. A diretoria acha que está tudo certo, a equipe relaxa. E aí o acidente acontece. Exato. Por isso ele tem que ser um documento vivo. Mudou o processo, mudou a equipe, comprou equipamento novo. Tem que atualizar. Sempre. Certo. Identificar é o começo. Depois vem a avaliação. As fontes falam em dois tipos, né? Qualitativa e quantitativa. Isso mesmo. A avaliação qualitativa é mais descritiva. Ela é baseada na experiência, na observação. Para responder perguntas como: Tipo, isso acontece com frequência? Já causou acidentes antes? O dano pode ser grave? Coisas assim. e a quantitativa. A quantitativa usa medições, números. É para ruído, calor, poeiras, agentes químicos. Você mede e compara com os limites da lei.
E uma é mais importante que a outra? Elas se complementam e as fontes são muito claras nisso. Nem tudo precisa ser medido, mas tudo precisa ser avaliado. Entendi. E essa avaliação aponta para um erro bem comum que o material destaca, o de subestimar riscos. A avaliação correta se baseia em dois fatores principais. Probabilidade e severidade. Exato. Explica um pouco melhor esses conceitos. É simples. Probabilidade é a frequência com que o risco pode ocorrer, a chance de acontecer. E severidade? Severidade é a gravidade do dano que ele pode causar, o tamanho do estrago. E o segredo está em cruzar os dois. Aí é que tá. Isso levanta uma questão importante. Como esses dois fatores interagem? Um risco que é pouco provável, mas que, se acontecer, a consequência é catastrófica. Tipo uma explosão. Exato, uma explosão. Ele não pode ser ignorado de jeito nenhum. Tem que ser prioridade máxima, Mesmo que nunca tenha acontecido antes na empresa? principalmente se nunca aconteceu. As pessoas tendem a achar que não vai acontecer. E da mesma forma, um risco muito frequente, mesmo que cause danos pequenos, como pequenos cortes. Também exige controle. Com certeza, porque o acúmulo desses pequenos eventos gera afastamento, prejuízo, um clima ruim. A ideia é evitar acidentes que são, na verdade, previsíveis. Ok, até agora falamos de riscos que a gente pode ver, ouvir ou medir. Mas e os riscos que não fazem barulho nem soltam faísca? As fontes falam disso também. Falam, e é um ponto crucial. São os riscos invisíveis. Os riscos psicossociais. Isso. Os exemplos que as fontes citam são vários. Estresse, fadiga, uma pressão psicológica absurda, assédio, Um clima organizacional ruim. falta de apoio da liderança. Tudo isso entra nessa conta. São perigos que não quebram um osso na hora, mas minam a saúde do trabalhador aos poucos. Então, o que tudo isso significa? Significa que a norma ENR1 deixa claro que esses riscos também precisam ser gerenciados. Exatamente. A segurança moderna entende que a saúde mental e a emocional afetam diretamente a segurança física. Não tem como separar. E como isso acontece na prática? Pensa assim, um trabalhador emocionalmente exausto, ele erra mais, presta menos atenção, Se machuca mais. se machuca mais. Uma pessoa sob assédio pode ter medo de reportar uma falha de segurança. Então, gerenciar esses riscos não é um extra. Não é um benefício. Não, é parte fundamental do processo de segurança. É tão importante quanto cuidar de uma máquina. Foi uma jornada bem completa. A gente começou lá no campo, identificando riscos, ouvindo as pessoas. Passamos pelo inventário, que precisa ser um documento vivo. Vimos como avaliar, pensando em probabilidade e severidade para não subestimar nada. E fechamos com os perigos invisíveis, os riscos psicossociais que afetam a mente. Exato. E a mensagem final que fica, eu acho, é que sem essa base, sem essa identificação e avaliação bem feitas, Qualquer equipamento de proteção vira só um paliativo, qualquer treinamento se torna um discurso vazio que não conecta com a realidade. perfeito. Tem até uma frase de encerramento de uma das fontes que eu anotei aqui: segurança dá trabalho, mas não fazer dá muito mais. É a mais pura verdade. E essa nossa análise toda me fez pensar numa coisa. Diga. As fontes mostram uma estrutura bem clara para avaliar riscos no ambiente de trabalho, né? Mas de que forma esse mesmo modelo pensar em probabilidade, severidade e até nos fatores invisíveis, como estresse, de que forma isso poderia ser aplicado para analisar as decisões e os riscos que a gente corre nas nossas próprias vidas?